Eles encontraram bactérias que retornariam ao seu metabolismo depois de 600 mil anos. Não é DNA, é bactéria viva, minha gente. 600 mil anos. E se eles encontrarem uma arqueobactéria num vulcão extinto lá de uma região fria, viva, que teria 3 bilhões de anos, mas está viva, veja bem, não é nem análise de DNA, é viva. Percebe? Claro que a idade tem que ser recente. O mesmo poderia ocorrer com sementes congeladas. E se eles encontrassem sementes congeladas de árvores extintas, que tem datação, né, de 100 milhões de anos e assim por diante, a semente, e plantasse a semente. Você percebe o que pode acontecer? Acaba a coluna geológica. É preciso ter cautela, mas se isso for comprovado, será algo extraordinário. Próximo. Isso aqui já falaram várias vezes aqui, né? O Wellington falou na aula que ele deu, ele tomou esse tema, e depois o Enésio voltou a falar nisso. Eu vou só dar uma pincelada, mas eu vou noutra direção. O maior argumento evolucionista para a história humana é o aumento gradativo da capacidade craniana e o surgimento milagroso da inteligência. Para a evolução, houve um progressivo aumento da capacidade craniana. Vocês pegam qualquer modelo evolucionista. Aqui estão. Esse modelo eu vou apresentar mais um. Sempre é assim. Os mais antigos com crânio bem pequeno. Se vocês recuam no tempo, lá o primeiro, né? O Osímias cabia na mão, tem uma foto de reconstituição, né? Cabia na mão de uma pessoa, 8 centímetros de altura, o tamanho do crânio menor que uma amêndoa. E esse foi o primeiro que foi depois dar lá os hominídeos, os primatas e todos. E a partir dos nossos ancestrais mais próximos, o mesmo raciocínio e o mesmo argumento é usado. Da caixa craniana menor para maior. Aqui uns 350, 400 centímetros cúbicos até 1,5, como é a nossa. Próxima. Aqui a mesma coisa. Esses livros já trazem o Sahelanthropus anexado. É o Zimmer, né, edição de 2006. Quem sabe uma das últimas apresentações, tem mais algumas novas agora, ajustando, mas sempre é o mesmo argumento. O aumento progressivo da capacidade craniana e da inteligência. Então, partindo de formas simiescas, com 400 centímetros cúbicos a 7 milhões de anos, atingimos 1450 a 1500 de hoje. Esse é o argumento básico. Próximo. Depois de 150 anos, vem o Neandertal revisado. Ele tem 99,5% do DNA similar ao Homo sapiens. Mas há diferenças no DNA mitocondrial. Mas ele é 99,5%. Lembra do chimpanzé? Ontem? 99,4%. Né? Então, se eu for tomar o percentual, eu diria que chimpanzé e Neandertal são iguais, porque a diferença de 0,1% não é significativa. Perceba que essa comparação é perigosa. E eu estou comparando com o DNA do Neandertal. E aqui vocês têm o Neandertal, já no ano passado mostramos essa foto. Essa foto saiu em 2005. Depois, a mesma foto, é do Max Planck, essa foto. Reconstituição de algumas dezenas de neandertais, e nitidamente a sua capacidade craniana é superior ao homem atual. Esse aqui é o homem atual. E também a sua capacidade torácica e o seu tamanho. Desmentindo volta o slide anterior, está desmentindo isso aqui. O Neandertal ele não surgiria
agora, ele surgiria daqui uns 50, 100 mil anos. Ele não surgiu ainda, está desmentindo toda a cadeia proposta. Não cabe na cadeia. Próximo. Mais um. Outro alerta. Esse alerta veio em 1868. O Neandertal foi 3 anos antes da publicação do Darwin, 1856. Mais um alerta para o Darwin, mas ele não desconfiou que 1.600 centímetros cúbicos tem um significado. E agora vem um Cro-Magnon, 1.700 centímetros cúbicos. Aquele grande artista das cavernas, não é? Fazia excelentes desenhos, pinturas maravilhosas. Só que a capacidade craniana dele era 1.700 centímetros cúbicos. Altura, mais de 1,80 m. Você percebe? Desconfia, evolucionista, que você tem um fato na mão contrário à sua perspectiva. No mínimo, você deve parar para pensar. Próxima. Mas a terceira eu não tinha percebido, mas checando novamente tudo, fui lá e em 2003, ou seja, 135 anos depois do Cro-Magnon, surge um fóssil que não tem sido destacado, e eu quero destacá-lo. Foram encontrados 3 crânios na aldeia de Herto. Foi chamado Homo sapiens idaltu, ou Homem de Herto. É interessante que sua altura era maior que os homens atuais. E seria o homem anatomicamente moderno mais antigo que se conhece. Além disso, seu cérebro era ligeiramente mais volumoso. Os 3 achados apontam o que para os seres humanos superiores e modernos e não inferiores. Ou seja, eles estão fora daquele esquema, novamente, os 3. Mas, pelas características, todos eles são pós-diluvianos. Não são antediluvianos. Eu podia usar, encontrei o... Não, não são. Pelas características. Veja, o Cro-Magnon, ele fez desenhos na caverna. A caverna está preservada. A caverna é pós-diluviana. E assim por diante. Próximo. E aqui está, em destaque, na revista Ciência hoje, tirado do Nature, o homem moderno mais antigo. Segundo a declaração do articulista, o Sapiens surgiu há 100 a 300 mil anos, porém eram pobremente datados ou ambos, não é? E agora essa descoberta mostrou que, vejam, ele tem capacidade craniana maior, mas ele já fala, olha, são levemente primitivas, percebe? Sempre dizendo que não era inteligente, era primitivo, não era humano não, né? Ele é humano, mas não é, se descaracteriza. E o Enésio mostrou o contrário, você tem lá um macaco que é macaco, mas ele fala que é um infante humano, ele inverte o processo. Aqui ele está dizendo que é muito primitivo. Então, eles têm 3 crânios, o crânio é, quem sabe, a peça mais importante, né, de um esqueleto para você caracterizar. Próximo. Isso está apontando para a explicação oposta ao evolucionismo, corroborando a história bíblica, onde lemos que houve um período em que havia predominância de gigantes. Nós estamos dizendo que provavelmente são pós-diluvianos. É interessante que sua altura era maior que os homens atuais, e seria o homem anatomicamente moderno mais antigo que se conhece. Além disso, seu cérebro era ligeiramente mais volumoso. A Bíblia diz assim, olha, se você tem uma testemunha só, não é suficiente para você acusar alguém. Se você tem 2 testemunhas, quem sabe não seja suficiente, mas 3 testemunhas, acabou o argumento. Certo? Então tem 3 testemunhas fósseis aí, gritando que eles estão fora do modelo evolucionista. Próximo.
Observe agora o Frank Marsh, falando sobre essa região toda, e aqui vocês veem como ela está já bastante fragmentada. Para uma ideia, apresentamos um relato das turfeiras do Alasca. Isso foi na década de 30 a 40. As máquinas estavam trabalhando e vamos ver a descrição. Eu vou ler aqui, porque é importante a gente relembrar esse fato. Próximo. Através das turfeiras do Alasca também há evidências de distúrbios de uma violência sem paralelo na atmosfera. O mamute e o bisão foram partidos, torcidos como por uma mão cósmica numa ira divina. Em um lugar